Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Você é prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Você não é isso, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, que combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço pelas orações da vida da missionária Miriam. Muito obrigado. Eu te peço que o Senhor possa estar guardando a minha vida, a vida do Riteu, a vida da Sonia, do Leno e da missionária Miriam. Em nome de Jesus também eu oro por aqueles que depois assistiram, Senhor Deus, através do Face ou do YouTube. Que o Senhor possa ser e será glorificado em nome de Jesus. Corrija-nos, admoesta-nos. Venha, Senhor Deus, fazer a tua vontade no meio do nosso ser, para a honra e glória do Senhor. Eu oro e agradeço. Amém. Pode se assentar, por favor. É que nós vemos a palavra do Senhor falando. Eu não lembro quando foi exatamente. Acho que foi no segundo domingo que a gente estava aqui. A irmã Sumi falou essa palavra, né? E vemos uma coisa que eu li e dei ênfase ao que vocês são e ao que vocês não são. O que vocês são? Vocês lembram? Porque edificou a casa na rocha. Mas assim tem uma palavra. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Vocês são prudentes. E a outra palavra que vocês não são? Insensatos. Ou imprudentes. Também pode ser. O que vocês são? Insensato é aquela pessoa que nós, literalmente, no modo mais simples de explicar, a gente aconselha ele a fazer o certo e ele insiste em fazer o errado. Um modo simples. E o insensato é aquele que acha que ninguém sabe nada e ele literalmente sabe tudo. E é o que mais quebra a cara. É o que quer fazer as coisas do próprio jeito. Ele jamais aceita uma lição de alguém, um conselho de alguém, um ensino de alguém. Mas, infelizmente, hoje em dia, a Bíblia nos alerta por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Infelizmente, isso tem começado na esfera pastoral, ok? Quando fala esfera, está falando logo na pirâmide, naquilo que é na ponta. Quem que é a esfera? É o pastor. O pastor hoje em dia não está aceitando mais nada. Certa vez eu disse assim para uma pessoa: você só está ouvindo uma versão. Por que você não também ouve o outro lado da conversa? Não, mas você que está errado. Eu falei assim, mas eu estou errado? Se eu estou ouvindo os dois lados, eu estou errado. Eu preciso ouvir os dois lados para saber quem está com a maior parte da verdade e quem está falando mentira. Por quê, irmãos? Não existe verdade absoluta entre nós. Como eu vou explicar por que não tem? Eu vou dar a minha versão e o fulano vai dar a versão dele. Aí vai ter aqueles pequeninhos probleminhas que vai demorar até chegar na verdade. Por exemplo, a pessoa roubou, um exemplo. Mas antes que roubasse, aí ela vai falar assim, mas teve o fulano que começou a ficar falando no meu ouvido, vamos lá que não vai acontecer nada. Antes que chegasse a verdade, você roubou ou não roubou? Aí você diz, é verdade, eu roubei. Mas foi o fulano que falou para mim fazer. Assim, não, eu estou perguntando para você, roubou ou não roubou? Então, se você for ver, a verdade, ela nunca é 100% completa. Sempre tem algum probleminha no meio. É diferente da verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, quando ele nos ensina a verdade, é toda a verdade. Só que eu não sei toda a verdade.
Como em semana passada nós lemos 1 Coríntios capítulo 13. Em partes eu conheço em partes toda a verdade. Missionária Miriam conhece em partes toda a verdade. Aí ajunta a parte dela com a minha, já se torna uma parte maior. Aí vem um outro irmão que vem e colabora com a parte da verdade. Porque o Senhor, Ele não anuncia tudo para uma pessoa só. Por que Ele não faz isso? Para que a pessoa não venha se ensoberbecer, se orgulhar. Ah, eu sei tudo e não preciso de mais ninguém. Infelizmente é o que tem acontecido. As pessoas, elas se acham autossuficientes. Em outras palavras, são os prepotentes que acham isso. Mas nós estamos aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Todos aqueles que ouvem. Se nós ouvirmos as palavras de Deus e não praticamos, o que nós somos? Insensatos. Ou podemos encaixar essa palavra que a missionária falou, imprudentes. Não estamos sendo prudentes. O também vale para o infiel, inconstante, indouto. Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. No nosso caso, nós não somos evangélicos nascidos ontem. Já temos uma caminhada, um tempo. Mas por que muitas coisas na nossa vida não dão certo? Mas será que eu sou o insensato nessa história? Por não dar certo? Será que porque eu adoeço quer dizer que eu estou errado? Será que se eu adoeci, eu estou sendo desobediente? Perguntas que nós podemos fazer. Muitas pessoas falam assim, ninguém indaga a Deus. Indagação significa o quê? Se você entrar lá no Google, vocabulário, indagar significa perguntar, nada mais. Aí as pessoas, infelizmente nos dias de hoje, você ouve, você não pode indagar a Deus. Eu falei assim, por que eu não posso indagar? Eu posso perguntar assim, se Ele é o meu Pai, se Ele tem o desejo de estar ensinando as coisas para mim, por que eu não posso perguntar para Ele as coisas? Posso e devo perguntar. Deus é o que mais deseja fazer parte da sua vida, esclarecer todas as dificuldades que você está passando. Ele vai ensinar, Ele vai mostrar. A Bíblia fala que quando em Hebreus diz que Deus falando através do apóstolo, porventura eu esconderia alguma coisa do meu amigo Abraão? E isso porque, se você for ver, eu posso até colocar essa palavra, pelo que eu conheço hoje na Bíblia. Você vai ver que Abraão foi lá e literalmente fez um confronto com Deus. Deus, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria? Não destruiria. Se tivesse 20, destruiria? Não destruiria. Se tivesse 10, destruiria? Não destruiria. Você vê na linguagem da Bíblia, você não vê Deus se irritando. Você não sente isso quando Ele responde. Porque quando nós lemos as coisas, eu sinto que até a palavra de Deus está viva. E ela passa para mim como se fosse uma narrativa, como se diz assim, não que não seja verdadeira, mas é como se fosse uma coisa real. Aí eu lendo, falei assim, poxa, é interessante como na palavra... A palavra que transmite vida, mas muitas das vezes a palavra também nos transmite tristeza. Como? Quando nós somos corrigidos através da palavra. A palavra nos produz alegria através da palavra. Quando nós ouvimos algo que nos entusiasma, nós nos sentimos alegres. E através da palavra, do que estamos lendo. Então tem muita coisa que a palavra nos mostra que ela não é só uma realidade. Ela é algo também sentimental para as nossas vidas. Então, por que muitas das palavras que nós ouvimos não as praticamos? Isso vale para mim. Isso serve para mim. Isso é para mim. Por quê? Quem está no púlpito, por acaso, é melhor que alguém?
Não. A Bíblia fala que aquele que está à frente vai ser mais cobrado. Mas isso não dá exclusividade de ser melhor de nada. E isso não dá exclusividade para ser honrado por nada. Não quer dizer nada disso, não. E mesmo que muitos acham por aí, não, mas tem que honrar o pastor. Eu falei assim, tem que honrar por quê? Aonde que está escrito isso? Que tem que honrar um pastor a ponto de colocar ele no lugar mais alto. Você tem que dar honra, não é no sentido de exaltar a vida dele, mas você tem que dar honra no sentido de obedecer o que ele está falando. Isso que dá honra. Uma vez eu falei para o cooperador Peterson, não adianta falar, esse aqui é o meu pastor, mas se não faz o que ele está ensinando, da boca para fora, eu referencio, mas do coração para dentro eu negligencio. E aí? O que é melhor fazer? Ouvir o que ele está falando e botar em prática? Ou só na frente das pessoas colocar ele no lugar mais alto? Jesus Cristo, que deveria estar, e hoje ele está, glória a Deus, no lugar mais alto, à destra de Deus, mas aqui na terra nós não ele não se colocou no lugar mais alto. Jesus Cristo, o que ele disse? Eu sou o Filho de Deus, mas foi o Espírito Santo que revelou isso para vocês. Eu sou o Cristo, foi o Espírito Santo que revelou isso para vocês. Ou aquilo que nós ouvimos, está escrito, quem dizes que sou? Pedro fala, depois de todos ter falado, tu és o Cristo. Aí Pedro fala, não foi homem que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas eu não, por eu ser filho de Deus, ser o Messias, eu não vim servir, mas eu não vim ser servido, eu vim servir a vós e com sacrifício de morte. Eu vim doar a minha vida. Eu vim mostrar para que eu vim aqui à terra, para salvar vossas almas, o vosso espírito. Jesus falando isso. Tudo que vocês vê na Bíblia lá, Jesus, as pessoas tentando levantar a moral de Jesus, precisava aquilo? Bom, de fato, se você for ver, como é legal a gente ser, vamos dizer assim, ser barganhado, ser elogiado. É legal. Barganha é quando alguém coloca você em um lugarzinho mais acima do que os outros. Não é ruim. Você se sente bem. Só que isso daí, a Bíblia fala que isso daí é como se fosse uma armadilha. Por que Jesus Cristo, toda vez que alguém vinha falar alguma coisa boa para ele, ele não ouvia? Porque ele sabia que a soberba, o orgulho, quando nós caímos, é o que derrubou a Satanás. Ele queria ser orgulhoso, ele queria ser o todo-poderoso, ele queria ser igual a Deus, o que nós ouvimos muito falar. Jesus já sabia disso. Quando ele não ouvia os elogios, bom mestre, por que me chamas de bom? Bom, somente um. Mas tu és o rei de judeus. Sim, tu os dizes, não sou eu que falo que sou. O próprio rei Herodes falou, mas tu não és o rei dos judeus? Aí que ele disse, não, tu o dizes. A pessoa é um servo de Deus. Quando as pessoas falam assim, eu sou, tem alguma coisa de errado, irmãos. Tem alguma coisa de errado. Eu não sou nada. É as pessoas que têm que me classificarem se sou ou se não sou. Jesus, quando diz, eu sou, ali é Jesus. Ali é o Filho de Deus. Ali é aquele que se esforçou pela minha vida. É aquele que, Jesus, sabendo de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, por causa do que o Espírito Santo revelava para ele, ele tinha que fazer, porque ele sabia que o que estava em jogo? A minha vida, a sua vida, a nossa vida. A vida terrena não só a vida terrena, mas principalmente a vida eterna. É isso que estava em jogo.
Porque você acha que Deus não se importa com o nosso ser aqui? Mas se importa. E se importa muito. Porque se não se importasse, no capítulo 8, lá quando Jesus, versículo 23, ele apazigua a tempestade, os discípulos correram para acordar ele. Mestre, mestre, estamos morrendo. Todos eles eram pescadores. Não, minto, todos eles não. Lucas estava lá no meio, mas Lucas não era pescador, ele era médico. Mateus não era pescador, era cobrador de impostos. Nem todo mundo ali sabia nadar. É interessante isso, né? Nós ouvimos que todos eram pescadores. Mas não, nem todos ali eram pescadores. Tinha outros que tinham outras profissões. Mas voltando ao assunto, o que eles faziam? Mestre, mestre, vamos morrer, vamos perecer. Aí o que Jesus faz? E Jesus diz: onde está a vossa fé, pequeninos homens? Homens pequenos, pessoas simples. Jesus não está desfazendo de nenhum deles, só perguntou: onde que está a fé de vocês? Aí o que Jesus faz? Haja paz, ventos parem de soprar, haja bonança, haja paz, a tranquilidade. Então nós vemos aqui que a pessoa, Jesus também era uma pessoa, foi criado desde pequeno também por Maria e José. Conhecia a lei, porque se você for ver, Jesus que escreveu a lei, né? Mas ele teve que aprender tudo de novo. Ele literalmente foi um homem que ouviu as próprias palavras que ele mesmo disse quando estava lá junto com Deus Todo-Poderoso. Imagina só, Jesus lá no céu e Jesus aqui na terra. Eu sei que não dá para ser porque Jesus estava aqui. Mas imagina só, Jesus fala assim: ei, Jesus, sim, Jesus, ouça as minhas palavras. Como é que eu posso ouvir as suas palavras sendo que você é eu? Estranho, né? Fica esquisito, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, desceu e habitou entre nós, se fez carne. Ele não nasceu adulto, nasceu criança, bebê, como qualquer um de nós. Aquilo que eu falei, aquele momento lá, de nós prestarmos um culto, quando for um momento de uma oportunidade, faça com carinho. É a mesma coisa que ele fez. Poxa, imagina só, irmãos e irmãs, se Jesus é o autor e criador de todas as coisas que nós conhecemos aqui da Bíblia, faz sentido ele ter lido? Sendo que ele é o autor e criador? Não faz. Mas por que ele foi ler? Para quê? Para ele ser o homem prudente. Jesus Cristo também deu o exemplo de um homem prudente. E ele sofreu os males mais agressivos que tinha. Morte de cruz. Antes de morrer na cruz, sofreu o quê? Um castigo, foi açoitado, levou chicotada, levou pancada, bateram nele com madeira. E por causa de quê? Para cumprir a palavra do Senhor. Aquelas palavras que estavam lá, ele falou naquela parábola, irmãos, as parábolas que Jesus contava, também era para ele também. Lembra aquilo que eu falei semana passada? Que eu disse, tenho que perder para ganhar. Eu olhei assim, eu não acredito que eu vou ter que viver a minha própria palavra. Eu tenho que perder para o meu lar ficar feliz. E depois eu ver a felicidade. E na hora eu não vejo. Porque na minha cabeça, no meu senso de consciência, eu estou achando o quê? Meu Deus, eu vou ter que me rebaixar. Essa é a minha carne. Essa é o meu cérebro pensando nisso. Não é a minha consciência. A minha consciência está falando, você vai ter que perder para que o seu lar fique em felicidade. E a minha carne está dizendo,
tu vai perder para você achar que você vai ser feliz, você vai ser passado por trouxa. Romanos 7. E o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. O que é militar? É os dois combater. É militar, é um enfrentando o outro o tempo todo. A minha consciência, quando ouve algo de Deus, ela reflete bem, ela gosta, fica feliz. Mas a minha carne não. A minha carne não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a própria vontade. Enquanto eu ouço de Deus, perdoa para que você seja futuramente abençoado, na minha carne, no meu coração, no meu cérebro vai dizer assim, perdoa não, porque os outros vão falar que você é trouxa. Vai falar que você é besta. Não perdoou nada, mano, é que ele não queria apanhar do outro cara. Então a nossa mente trabalha contrariamente às coisas de Deus. E o Espírito não, trabalha nas coisas de Deus. Então quando você vê Jesus anunciando as palavras, tenha certeza que é Ele falando dele mesmo. Daquilo que Ele viveu, está vivendo ou viverá. O reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma grande pérola. O reino de Deus é chegado. Quem que é o reino de Deus? É Jesus. E ele anunciava o que? As boas novas. Ele anunciava o Evangelho. O Evangelho é pérolas. Mas se você for ver, quando Jesus fala, e o reino de Deus é semelhante a um mercador que encontrou grande pérola. Se você for ver, irmãos, quem é esse mercador? Jesus. Quem que ele encontrou no meio dessa quantidade de trevas? Você é a pérola do Senhor. É você que ele vendeu literalmente tudo que ele tinha para correr atrás da sua vida. Ele é o mercador, ele é o comerciante. É ele que procurou o diamante que estava perdido em meio a esse monte de caco. É ele que largou tudo que tinha para ir em favor da nossa vida. Ele não precisava disso. É ele que humilhou-se a si mesmo por favor de nós. É ele que ensinou a gente a ser prudente. E depois de uns anos, uns milênios no caso, né? Ele teve que viver essa parte de ser o prudente. E nós? E eu? Tenho que ser prudente. Por quê? Um dia eu vou prestar contas. Mas não só por isso. Se você subir um pouquinho mais acima, no versículo 21, diz assim: quem que entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus é que tem um alicerce firmado em Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Todo aquele, pois, olha só o versículo 24, vê se não entra em conformidade com 21. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. O homem prudente faz a vontade de Jesus. O homem prudente faz a vontade de Deus. O homem prudente faz a vontade do Espírito Santo. Se você não é prudente, o que vai acontecer? Vai acontecer naquilo. Diz o versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. No versículo 24 é sobre a rocha. A rocha é Jesus. Semana passada, a Janaína esteve aqui presente conosco. Ela falou algo que é verdade. Construir a casa sobre a rocha, construir uma casa de verdade mesmo, material, bloco, tijolo, concreto, dá para se fazer? Dá. Mas é fácil? Não. Muito difícil. Por quê? Você tem que contratar um arquiteto para
para ele ver como é a casa. Aí você precisa contratar também um engenheiro civil. Porque o arquiteto faz a casa, projeta a casa. O engenheiro civil vai ver se há condições de ser construída ali. Numa rocha, sim, tá? Só que precisa fazer o quê? Planar toda a rocha. Isso dá trabalho. Tanto é que, nos tempos de Jesus, para construir um túmulo lavado na pedra, era só quem tinha muito dinheiro. Porque era muito caro. Não era fácil cavar uma pedra. Demorava muito tempo para fazer de caixão lá. Dá muito trabalho. Então construir uma casa na rocha não é uma tarefa simples. É uma tarefa muito difícil e árdua. É o que nós temos que entender. Aquilo que a missionária Janaína falou é verdade. Não é uma coisa que dá para fazer. Por que não dá para fazer? Depende do tanto que você vai investir para o negócio acontecer. É a mesma coisa aqui. Nós lemos o que? O 26. Que o insensato constrói a casa na areia. No versículo 22, muitos me dirão aquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então eu lhe direi abertamente: nunca vos conhecis, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Aquilo que o irmão Leno perguntou. O que é insensato? Insensato é o cara que anda segundo os próprios conselhos, nas próprias decisões. Ele faz aquilo que ele acha melhor. O iníquo é parecido. Sabe por quê? A iniquidade é quando eu falo para você: faça isso, e você não faz. No dia seguinte, irmão, faça isso, e ele continua fazendo errado. Então a partir da segunda, terceira vez, ele já não é tratado como uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. Então o iníquo é aquele que você fala e persiste no erro. Aquilo que Beltesazar falou do filho de Nabucodonosor: você é pior que o seu pai, Nabucodonosor. Por quê? Você ouve o que é certo e persiste na iniquidade. Você é iníquo porque você prefere errar do que fazer o que o teu pai te ensinou a fazer. Então tem muita coisa na nossa vida que, se a gente não faz certo, vai colher coisa errada. Então tem que decidir. Não é uma tarefa simples. Eu prefiro fazer dessa forma. Você prefere fazer dessa forma? Vai surtir alguma coisa boa? Vai dar certo? Você não já viu as experiências aí fora do que acontece quando você toma decisões erradas? Mas eu acho que isso vai ser bom para mim. Tá bom então, irmão. Se você acha que vai ser bom para você, pega todas as pessoas que têm o mesmo exemplo daquilo que você está querendo fazer e vê se vai dar certo mesmo. Compara para ver se vai dar certo. Na igreja mesmo, as pessoas que literalmente quebram a cara, elas sofrem. É só você pegar as decisões que ela tomou e veja se é compatível com o que Jesus falou. Se for compatível e deu certo, faça. Se não for compatível, não faça. É simples. Nós analisamos o Velho Testamento principalmente nas coisas ruins. Porque nas coisas boas, todo mundo se agrada. Bem-aventurado, feliz é o homem. Você comerás o melhor da terra. Os seus dias serão longos aqui. Nós vemos tudo isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. E a minha... Só vemos as coisas boas, né? E o Salmo 23 é só ter um pedacinho. Tem a parte ruim? Qual que é a parte ruim? Anda pelo vale da sombra da morte. Esse daí ninguém quer. Ninguém quer. Isso aí eu não oro, não. Não, porque a pessoa quer viver, ela quer o melhor, ela quer ser feliz. A parte da dor, já temos, parece que a nossa cota de dor diária, né? Basta cada dia o seu mal.
Meu Deus, Jesus Cristo profetizou na minha vida que meu dia ia ser mau. Oi? Sim, cada dia tem suas preocupações. Eu nunca pensei Não nisso. preocupações. É na oração a qual Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu. Os discípulos falaram assim, mestre, Filipe disse, nos ensina a orar. Aí Jesus falou, tá bom, vamos lá. Orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Basta o seu dia com o mal. O dia é mau. O mundo é mau. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Principalmente aonde? É dentro da igreja. Não está falando nem de fora. Por quê? Fora do mundo já és do maligno. Dentro da igreja deveria proceder o que é a luz. E está dentro da obediência do Senhor. E nos dias de hoje não estamos. As pessoas, eu tenho que defender o evangelho. Meu irmão, eu não tenho que defender o evangelho em coisa nenhuma. É o evangelho que tem que me defender. A palavra de Deus diz que é o Senhor que me defende. É o Senhor que peleja as minhas lutas. É o Senhor que cuida de mim. Como eu, fraco como eu sou, falho como eu sou, vou defender o evangelho a qual eu leio na Bíblia, que é o evangelho que me defende? Não tem como defender o evangelho, irmãos. Ah, mas você tem que colocar, se alguém perguntar da sua fé, você tem que estar pronto para responder. De fato, a Bíblia ensina isso. Mas a Bíblia ensina que eu tenho que estar pronto para responder é com obras de fé, não com palavras. Timóteo, nem perde tempo para ficar sentando em roda de debates que nunca acabam. Antes, mostra-te misericórdia para com as pessoas e amor. Falar não mostra quem somos. Agora, fazer, aí mostra. Por exemplo, eu ouvi isso daí ontem e eu pensei que era só comigo. E o irmão ali, pelo amor de Deus, quando ele olha com a cara feia, ele já suscita briga. Mas eu só olhei, é o meu jeito de ver. É como se a minha cara feia suscitasse as pessoas a brigar. Mas eu não falei nada. Aí você vê, sem abrir a boca, eu já tenho um estímulo à raiva. Eu já... Ainda bem que tem máscara, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Você vê que a pandemia trouxe alguma coisa de útil. Então, eu olhando assim, é o meu jeito. O que esse cara tá olhando feio? Eu já ouvi isso. Minha esposa ouviu isso dos outros que pensavam de mim. Eu não vou lá conversar com teu marido não. Por quê? Pelo amor de Deus, a cara dele de bravo. É perigoso ele meter a mão em mim. Minha esposa já ouviu isso lendo. Então você vê que quando o Senhor Jesus fala, sede prontos para ouvir, tardios para irar. O que é tardio? Você ouve bastante tempo. Se porventura você ficar com raiva de alguma coisa, se controle. Mas como é que você vai controlar a raiva? Tem que controlar. Domínio próprio, temperança. Gálatas capítulo 5. Tem que ter temperança. Tem que ter, nós temos que buscar. Não existe, meus amados, não existe nada de eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Na Bíblia não tem isso. Você tem que fazer tudo. Aí as pessoas falam assim, mas os mandamentos lá, Jesus falou que aquele que erra em uma coisa da lei, errou em tudo. Só que por acaso, no Novo Testamento, tem alguma parte que permite você fazer só o que você quer? Jesus disse, faça só o que você quer. O que você não quer fazer, não precisa fazer. Missionária Miriam, por favor, ache isso daí no Novo Testamento que eu gostaria de pegar para mim. Eu também. Irmão Leno, por acaso você encontrou na Bíblia alguma coisa que Jesus fala assim, irmãos? Irmão Leno, eu
descobri que tem coisa que você não quer fazer. Tá jogo, filho. O teu reino no céu tá garantido. Tá bem aqui? Tá escrito isso na Bíblia? Não. Na sua versão tá escrito isso. Olha, a versão do Limão Lê não tem isso daí. Vamos comprar uma Bíblia igual a dele. Não tem. Jesus não diz isso. Irmã Sumier, gostaria de participar da pregação? Você encontrou alguma parte do Novo Testamento Jesus liberando você para ficar com raiva, com ira, com cólera, e as outras coisas você faz, mas essa parte aí pode soltar os cachorros? Não tem, né? Não, é em tudo que o Senhor Jesus Cristo disse, temos que perseverar. Tudo. Por quê, irmãos? Mas, perdão, pastor. Pode falar, filha. Tem os galardão, né? Então tem coisas assim que eu não faço, não por desobediência, né? Eu não faço, não vou fazer, não vou te ajudar. Então eu não vou receber galardão, entendeu? Irmã, eu entendi o que você falou. Nem todo mundo aqui nessa terra vai receber tudo que está escrito. Os galardões, se você for ver a recompensa, ele é bom, né? Por quê? Seria até um estímulo que o nosso Pai, Jesus e Espírito Santo dando para nós, faz com que nós ganhássemos mais gás, mais gasolina para queimar, mas sintamos mais ânimo de fazer as coisas. Isso é bom, não é ruim. Mas é aquelas pessoas que, se você for ver, conseguem fazer as coisas que Jesus está pedindo, mas ela não fala em língua estranha. Mas é aquela pessoa que está sempre, vamos dar um exemplo, né? Exemplos práticos. É sempre a que está limpando a igreja, é aquela que está passando um pano, é aquela que está fazendo a comida para o marido, é aquela que está cuidando dos filhos, é aquela que está fazendo tudo na sua melhor obra, mas ela não tem um dom, não tem revelação, não tem um galardão que se destaca como um outro, mas está lá, na simplicidade. Nem todo mundo profetiza, nem todo mundo fala em língua estranha. Porque você for ver, os dons também é um galardão. Por que é um galardão? Você precisa se esforçar para receber ele. Por acaso você pode receber de qualquer jeito? Lembra o que eu acabei de explicar? Tem alguma coisa na Bíblia que Jesus falou que você não precisa fazer para entrar no reino de Deus? Ele falou que em todas as coisas temos que tentar fazer. Da mesma sorte é o galardão, o dom, o revestimento de poder. Você precisa estar se esforçando para fazer simplesmente o melhor. Mas a Bíblia diz que buscai com zelo os dons. Buscai com zelo os galardões também. Por quê? Quem é que dá o galardão? É Deus. É claro. Ah, tem outra pessoa, meu irmão. Jesus, Hã? Jesus. Não, mas Jesus também dá. Pedis qualquer coisa em meu nome. É que nós atribuamos a quê? A Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Só que se eu falar que tudo é Deus, Jesus e Espírito Santo, então eu vou trocar uma palavra que fica mais fácil. Então tudo em nós, na nossa vida, é concedido pela Trindade. Pronto. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus fala: vocês receberão qualquer coisa que pedir em meu nome. E o Espírito Santo concede a todos como Ele quer. Ué, não era Deus? E o Deus dá, o Espírito Santo dá, Jesus dá. Deus está conosco, Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. É os três trabalhando em favor daqueles que o amam. Aí, por exemplo, Isaías diz assim, 60 aí. Vamos lá, Isaías, que é 66. Isaías 64, versículo 4. Isso, abram lá, vai dar tempo de tomar uma água, tranquilo. Amém? Isaías 64, versículo 4.
Nós gostamos muito de ouvir isso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. No Novo Testamento nós não vemos a palavra Deus, nós vemos o que? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo, os três trabalhando em favor daqueles que o buscam e o amam. Aqui a gente só vê a menção de Deus, mas nós, hoje, graças a Deus, nós entendemos que está falando dos três. Por quê? Aqui, quando o profeta Isaías disse isso, quem que passou essa palavra? Nós sabemos que foi Jesus. Jesus do trono passou essa palavra. Por quê? Em João diz, capítulo 1 de João, aquilo que nós estudamos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo se fez através do verbo. Tudo que se fez, quando eu falo, está feito. Quando eu ajo, está feito. Jesus pensou, está feito. Tudo nele que ele imaginava, e é ensinado através de Deus, o Pai, Jesus simplesmente executou. Então tudo que nós conhecemos hoje, das coisas boas de Deus, foi Jesus que fez. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão submissas e sujeitas a Ele, e feitas para a honra e glória e louvor do Filho. E Jesus foi colocado sobre todas as coisas. Jesus só não foi colocado acima de Deus, mas Jesus está acima de todas as coisas. Todas as coisas são sujeitas, anjos, criaturas, principados e potestades, nos céus, na terra e debaixo da terra. Qualquer coisa que você imaginar está sujeita a Jesus Cristo. Qualquer coisa. Ele não foi só nas regiões a qual nós estamos aqui. A Bíblia fala que ele foi até os confins da terra, no inferno, debaixo da terra, pregar para os mortos. E a palavra de Deus diz que quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, viu o quê? Mortos saindo das tumbas. Ganharam vida. Por que ganhou vida? Satanás só toma. Aí lembra aquilo que Jesus fez? Foi pregar no inferno. Se ele foi pregar no inferno, os mortos ressuscitaram. É que a pregação dele teve efeito. Se teve efeito lá no morto, como é que não vai ter efeito na nossa vida? Se estamos vivos, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, se estamos vivos, não estamos mortos, Jesus prega para nós, pode ter certeza que o que você pedir em nome dele, ele fará. Mas para fazer aquilo que a missionária Miriam falou, mas e os galardões? Esses galardões só são dados, primeiramente, vamos ser sinceros, só são dados por misericórdia. Porque se formos fazer com perfeição, poxa, falhamos em alguma coisa. Mas não estamos falando de coisas perfeitas ainda. Gostaríamos que fosse. Em nome de Jesus vamos ser. Mas Deus dá por misericórdia, à medida que a tua fé te leva a fazer as coisas que Jesus está te prometendo, para que você venha alcançar essa recompensa. Pô, imagina só, quem que quer ser o Lázaro aqui? O Lázaro pobre, tá? Não é o Lázaro, irmão de Maria, não. Ninguém quer, né? Ai, tá vendo? Ninguém fala, nem tem coragem de falar, eu não quero não. Eu não quero. Até nisso nós não temos força para responder. Porque a Bíblia fala lá, chegou o rico no inferno. Vamos pular a parte e vamos direto para o inferno, vai. Chegou o rico lá no inferno e falou, pai Abraão, diga para Lázaro molhar a ponta do dedo e traga uma gota de água na ponta do dedo e refresca a ponta da minha língua. O que Abraão falou? Filho, você teve tudo na tua vida. Agora Lázaro só teve males. Quem quer males? Quem quer males o tempo todo? Quem quer sofrer no pau e no chicote o tempo todo? Não sei. Não sabe? Eu não quero não. Nem eu sei do que eu quero viver bem.
Mas quem é que quer sofrer o tempo todo? Essa parte a gente não quer. Eu não. Ninguém quer, filha. Então a gente busca o quê? As recompensas, a gente busca os galardões, a gente busca viver junto com Deus. E aquele que vive em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas foi passado, o inferno passou, a dor passou, a tristeza passou, tudo tem que passar. E nós temos que andar aqui, é novidade de vida. Essa é novidade de vida, vai dar tudo certo. Amém. Aí os galardões, vamos dizer assim que os galardões seriam, digamos assim, imagina só você está trabalhando lá, vou transferir esse galardão para algo que nós entendamos melhor. Aí eu tenho lá meu salário, missionária, e você tem o seu. Aí chega o Satyo, Miriam-san, eu não sei o seu sobrenome, eu vou lá, Miriam-san, o medetou e gozaimasu, anata no sugoi majime desu, presente desu. Nani kore? Jugo moien desu. Zoto no maitsuki. Aí você vai falar assim, todo mês, Jugo moien é um galardão. Por quê? Você fez boas tarefas. Profetiza, né? Né, irmão? Amém. Tudo é possível para aqueles que crê. Não tem um bônus pro Seixaim? Nós não temos bônus. Mas orando não pode acontecer. O rei Artaxerxes chegou para o copeiro Neemias. O que ele disse? Ô filho, não, vou transferir para uma linguagem mais simples. Ô filho, o que aconteceu? Por que você está triste? Não, meu rei, está tudo bem. Desembucha logo, homem. Pode falar, mano. Você tem intimidade, pode falar. Mas não é que ele tinha intimidade, estou simplificando. Porque ele já orou pedindo para Deus, toca na vida do rei, para que ele possa permitir que eu vá para Jerusalém e reconstrua a cidade. Aí o rei não é bobo nem nada. Claro, porque o Espírito Santo já trabalhou naquela vida ali. Falou, o que foi, filho? Não tá nada não, rei, tá tudo bem não. Você me serve vinho aqui todo dia. Você acha que eu sou besta e não te conheço? Já te conheço, porque a gente já está acostumado com você. Então a gente sabe o dia que você está alegre e o dia que você está triste. Não, rei, sabe o que é? É que a cidade dos meus pais está completamente destruída. Eu queria tanto voltar lá e reconstruir. Filho? Quantos dias você precisa para ficar lá? Eu não sei exatamente quantos dias é. Vou transferir para dias comuns. Preciso de 3 meses. Tudo bem, pode ir lá. Mas, rei, eu preciso de algum material. Leva tudo que você precisar. Tá aqui a carta. Se alguém passar na tua frente e falar quem é que tá fazendo, você pega essa carta e esfrega na cara dele. Fala assim, quem mandou foi o rei. Pronto, acabou o problema. É isso que a missionária, tô profetizando, a missionária Sumier. Profetiza. Amém. Profetiza para a vida da missionária Miriam que ela vai receber o copeiro Neemias. Profetizou sobre a vida do rei Artaxerxes, que ele viesse a se compadecer, para que as coisas viessem a acontecer. Então, tem coisa que uma profetização boa é garantia que vai acontecer, irmãos. Tem coisa que a gente profetiza e não acontece dentro da igreja. Toma cuidado. Você profetiza no sentido de não só estar levando alegria, mas você fala assim, Deus, em nome de Jesus, gostaríamos de ser acariciados pelo Satyo de uma forma remunerada. Tem algum mal nisso? Não tem. Agora, vai ter mal o que você profetiza para que você quer. Aí vai ter mal. Porque se não for bom, se for, por exemplo, vou pedir 500 mil Satyo de bônus. Vou orar, Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a vida do Satyo da Mitsubishi. Eu gostaria muito que ele me desse 500 mil de bônus. Eu quero tanto trocar de carro, porque esse carro está velho. E olha que esse carro leva e traz e não dá problema. Não quebra, não falta gasolina, tá tudo bem. Há necessidade disso? Para pensar. Mas irmão Ricardo, você não está falando para profetizar? Estou falando para profetizar algo bom.
o teu carro, o meu carro não quebrou. O meu carro não está dando problema. Para que eu vou trocar? Acaba sendo o quê? Vaidade. Porque não tem um fim bom. Não tem um fim bom. Agora, se porventura eu chegar para o Senhor, Deus, eu gostaria muito que o Senhor me desse um bônus através da vida de um homem. Eu gostaria de colocar as coisas aqui dentro da igreja. Eu queria fazer uma ornamentação dentro da igreja. Eu gostaria muito de verba. Se for da vontade do Senhor, Deus dá. Por quê? Para algo bom. Ah, Senhor Deus, eu gostaria de ajudar o irmão a tirar a carta. Que o Senhor possa movimentar uma bênção tal através da vida do Satiô. E se for da vontade de Deus, Ele faz. Porque é para uma coisa boa. Agora, se o irmãozinho, entre aspas, quer a carteira para ficar fazendo dor na rua, Deus não dá. Deus não abençoa a minha vida e nem abençoa a vida do Zé Ruel, do irmãozinho. Porque, irmãos, é muito sério esse negócio. Conforme a gente vai ficando na igreja, a gente ouve cada coisa. Pastor, gostaria muito de te ajudar com o soguê. Não foi ainda. Aí, irmãos, você gostaria? Eu gostaria de ser útil para a obra. Beleza, né? Aí o pastor falou assim, então vamos fazer uma campanha de oração para que você receba a ajuda de Deus para poder tirar sua carta. O irmão tirou a carta. Sabe o que aconteceu? Nunca mais pisou na igreja. Verdade? Infelizmente, meu irmão, infelizmente. Era bom se fosse mentira, mas é uma verdade. Aí você olha assim, a pessoa fala assim, você não fez um propósito? O pastor foi lá, ele não colocou um milho debaixo do joelho. Mas, irmãos, orar não é fácil. Que nem quando eu falo pra minha esposa assim, quando você... Deixa isso pra lá. Vocês sabem que é verdade, então deixa pra lá. Então, quando eu falo assim pra minha esposa, quando você vai sair, procura sair com uma saia um pouquinho mais abaixo do joelho. Por quê? O joelho dela é tudo preto. Tenta orar, mano. Então, não fica muito legal, né? Perigoso a polícia olhar assim, teu marido tá te espancando. Então, mulher quando ora, fica com marca. E homem também. Nem todos, hein? Nem todos. Tem uns que conseguem ter a cicatrização da pele muito rápido, uma recuperação. Tem gente que ora bastante e a pele daqui é branquinha. Então, tem coisa na nossa vida que a gente precisa entender que quando Deus fala, é algo para que nós venhamos vivenciar. É algo que a gente precisa ter para as coisas darem certo. Para que o poder do Senhor venha a ser aperfeiçoado. E as pessoas venham reconhecer. Esse exemplo que a missionária Miriam deu sobre os galardões é verdade. As pessoas, quando nós recebemos as coisas de Deus, nos animamos. Por exemplo, quando a gente recebe o salário do dia trabalhado, a gente se anima. A gente se anima mais ainda de lembrar, poxa vida, fechou o mês, estou recebendo o salário do mês passado, demorou para receber, mas no dia que recebe você fica feliz. Aí você fica mais feliz ainda de lembrar, poxa vida, fechou o mês agora, recebi o salário e ainda tem um mês para receber. Dá um ânimo. Trabalha até melhor. Trabalha melhor. Tem uns que não, tem uns que eles dizem assim, eu nem recebi o salário, eu recebi o cebolão. Porque abre e já começa a chorar. É verdade. Tem pessoas que ficam tão desanimadas com o que recebe. Mas aí o que nós temos que focar na vida? Tem pessoas que estão passando necessidade. Tem pessoas que estão morrendo de fome. Tem pessoas que não têm o que nós temos. Nós temos celular de última geração. Temos uma casa. Temos o ar-condicionado. E outras pessoas que não têm nada para comer. Outras pessoas que milhões são desfavorecidos. Milhões gostariam de estar na nossa pele, de estar aqui no Japão. E nós que estamos aqui, e a gente vai fazer com que essas coisas a gente olhe para lá e diga, se essas pessoas não estão aqui é problema delas. E nós não damos graça por nada? Eu não dou graça pela situação ruim. A Bíblia não diz que nós devemos dar graça pelas coisas ruins. A Bíblia nos ensina, dai tudo graças. Em nome de Jesus,
Se você for ler o texto, não é um versículo, é o texto. Diz que Deus estava no meio das dificuldades juntos com os discípulos e os apóstolos. Por exemplo, irmã Sumier, está lá no hospital, sentindo dor, sentindo isso, sentindo aquilo, e os médicos falando, se recuperar, não vai ficar bem, vai ter sequela, vai ter isso. Na tua mente você fala assim, não, eu vou me erguer, vai dar tudo certo, eu vou sair dessa, Deus vai me ajudar. Tá difícil sim, mas dar em graça é isso, lembrar, Deus está comigo, Deus vai me ajudar, Deus ele trabalha em meu favor. Isso é dar graça é lembrar que Deus está contigo, não dar graça pela dor, ninguém dá graça pela dor, só uma pessoa, perdão da palavra, mas é só um estúpido que vai dar, louvado seja o Senhor por esse atropelamento, graças a Deus perdi a perna, louvado seja o Senhor que eu perdi a mão. Não, você tem que pensar ao contrário, Senhor, eu dou graças porque o Senhor está comigo, eu perdi o braço, eu agora não sei o que fazer, mas o Senhor me mostra através daquele homem que não tem os braços e nem as pernas, e mesmo assim o cara dá lição de como viver. Ele tem que lembrar disso, que Deus está tendo misericórdia dele, e ele tem hoje uma família, casou, não sei como, pela graça de Deus, teve um filho, e o filho não é igual ele, o filho é sadio, tem os membros todos, os braços e as pernas, mesmo assim ele olha o quê? Que Deus é bom. Por quê? Antes do começo, ele não era assim, ele ficava pensando, Deus, por que eu nasci sem as pernas, se crucificando, se martirizando, e o pai dele pensava a mesma coisa, por quê? Até que um dia o pai dele aprendeu, não, meu filho nasceu assim, fui para a glória de Deus. Deus quer ensinar alguma coisa. Quantos milhões de pessoas o cara lá nos Estados Unidos consegue trazer para sair da depressão? Que nem tem, se você for entrar no YouTube lá, você vê lá mulheres, homens, começa a chorar e vai abraçar o cara e vai falar assim, peço perdão. O cara nem conhece ele. Mas por que você está me pedindo perdão, filho? É porque eu sou um ingrato, eu não reconheço a graça de Deus, e hoje eu vejo você aqui sem braço e sem perna, sendo feliz da vida, fazendo um monte de coisas que eu poderia fazer, e eu nem faço. Eu tenho vergonha de mim. É isso que você falou, irmão Leno. Você vê, você trouxe um testemunho, viu um cara que não tem uma perna, ele tem uma prótese. Perna mecânica se chama prótese. Não sei se é uma ou duas, acho que só uma que perdeu. Mesmo que fosse as duas, mas só o fato de ele ter uma perna lá e tá indo trabalhar. E você, mano, moleque novão, forte e sadio, vai reclamar do quê? Tá com os braços e as pernas tudo no lugar, cabelo na cabeça. Quantos aí tá careca, querendo ter cabelo? O Anderson. Então você vê como é que são as coisas, meu irmão. É isso que você tem que dar graça. Graças a Deus, eu tô bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou passando as coisas que as outras pessoas, é o Senhor tendo misericórdia de nós. Então o que você está, eu creio, o que está acontecendo? É você estar aprendendo a ter a vida edificada na rocha, edificada em Jesus Cristo. Edificar a vida em Jesus Cristo é dar ouvido ao que Ele está ensinando para cada um de nós. Se o Senhor falou, vamos ensaiar, Rideu, vamos ensaiar. Vamos procurar os louvores? Vamos procurar os louvores. Aí eu vou falar assim, então vamos procurar os louvores que exaltem o nome de Deus, porque tem muito louvor aí que não diz o que Deus é. Vocês podem reparar, os louvores que eu procuro, é louvores que eu vejo que está falando de Deus, não é qualquer um. E louvores muito difíceis também, eu nem uso, porque eu prefiro usar os louvores simples, os antigos, que eu presumo que falem mais da essência de Deus do que os novos, que eu vejo que tem muita coisa que é falado muito do eu acho, eu sou, eu posso. Aí eu fico pensando, não, se eu acho o seguinte, que eu tenho que entregar minha vida a Deus.
Se eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. E se eu tenho alguma coisa para oferecer, não é nem eu que tenho alguma coisa para oferecer. É sim Deus que oferece para mim, para que Ele possa usufruir através da minha vida. Querendo ou não, Deus, Ele quer ser um usufruidor do que Ele está dando para mim. Por quê? É através da minha vida que as pessoas vão conhecer a Deus. E é através da minha vida que nosso Deus vai ser glorificado. É através da nossa vida que eles vão ver o sacrifício de Jesus. Então, tudo que Deus nos dá, não volta para Ele à toa. Não erreis. Porque a minha palavra não é vã. Ela não volta vã. Ela tem um propósito. Tudo tem um propósito. Agora nós não entendemos. A nossa vida parece que ela é baseada em 24 horas. Ou talvez até menos. 1 hora, não sei. Por que eu estou falando isso? Se Deus não fizer, mano, Ele não serve para ser meu Deus. Para pensar se a gente não é assim. Deus, por que tá chovendo? Essa semana deu uma chuva que, pelo amor de Deus, mano. Era 10 horas, 10 e 20, 10 e 30, alguma coisa assim. Começou a chover, acho que foi terça-feira. E relampeando. Eu falei assim, não acredito, vai chover, mano. Mas choveu muito. Até as 4h20 estava chovendo. E muito. Molhei toda a roupa, molhei todo o caminhão por dentro onde eu sento. Tive que arrancar a roupa, botar para secar e trabalhar com capa de chuva. De tão ensopado que eu fiquei. E o caminhão ficou cheirando a cachorro. Molhou, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu não acredito que vai chover. Aí eu pensei, oh Deus, manda essa chuva para de dia. Tira de mim o problema e manda para outro. Aí passou-se o dia. Acabou, 5 horas da manhã, não, 5h20. Fui para Takaoka, Toyota, trabalhar lá. Ainda úmido. Normalmente o que acontece quando a gente está com a roupa toda úmida e com o ar-condicionado gelado vindo na nossa cara? Tem certeza, irmãos, doença na certa. Gripe, resfriado. E você sabe, pegou gripe e resfriado, passará demora. Principalmente se for aquela tosse de cachorro, vira-lata. Você tosse, parece que não está tossindo nada. Meu Deus do céu, a pior coisa que tem é você ficar com tosse e demora para sair, demora para você ficar bom. E nos dias de hoje que todo mundo que pensa que tosse é Covid. Pior ainda. Passou-se esse dia. Não fiquei doente. Graças a Deus. Deu tudo certo. Graças a Deus. Choveu muito, choveu. Mas eu tenho que entender uma coisa. Precisa chover. Nós precisamos da água. Imagine só se não chovesse. Quanto que nós pagaríamos por 500 ml de água? Você já viu quanto que custa a água na Austrália? Pesquisa lá na internet e tu vai ver. É caro como ouro. Não é brincadeira. Você vai ver que todas as casas têm cisternas lá. Cisterna, o que é? Você já sabe, né? É aquele reservatório que eles fazem depois de colocar vários canos nos telhados para quê? Para isso, guardar a água da chuva. De tão caro que a água potável é. É caro, não é, não lá? É mais caro que gasolina. Então eu fiquei pensando, não posso reclamar da chuva que vem. Eu tenho que olhar pelo lado bom, nem fiquei doente. Não, deu tudo certo no serviço, não derrubei peça, deu tudo certo. Então, quando nós agradecemos a Deus, isso é uma forma de praticarmos a palavra e sermos o que? Prudentes. A Bíblia fala o quê? Por que o povo de Deus que foi retirado do Egito não entrou na terra prometida, a geração? Vocês lembram? Por causa de uma coisa só. Não, o povo do Egito. Quando Moisés tirou. Reclamação? Ah, murmuração? Murmuração. Tá falando de cisterna. Isso, eu falei da cisterna. Fechei os parênteses e falei assim, mas por que eu falei das cisternas? As cisternas é uma maneira dos australianos
pegar água, guardar água, porque a água lá é muito caro, água potável é caríssimo, mais caro que gasolina. Então se eu sei que essas coisas é mais caro, o que eu tenho que fazer? Graças a Deus que choveu, graças a Deus que eu não fiquei doente, graças a Deus que eu não derrubei carga, graças a Deus que deu tudo certo. Então, quando eu agradeço a Deus por todas as coisas que deu certo, eu sou aquele homem, pois, prudente, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Quando eu agradeço a Deus por tudo que deu certo, analisando as coisas que poderia ter dado errado, poderia ter ficado doente, poderia ter molhado a carga, poderia ter derrubado carga, não aconteceu nada disso. Deu tudo certo. Então, se deu tudo certo, o que eu tenho que fazer? Graças a Deus eu te dou, Senhor, porque deu tudo certo. Eu cheguei em casa e meu filho estava bem. Quanto diz nós, chega em casa e os filhos estão mal. Então tudo nisso nós temos que agradecer. Para quê? Para que nós sejamos esse homem prudente. Aí, por que os homens da geração que estava com Moisés não entraram na terra prometida? Por quê? Reclamaram, murmuraram, não foram agradecidos. O que Josué e Caleb falou? Irmãos, eles são grandes, mas se nós atentarmos ao que Deus fez para nós até agora, esse povo, ó, aqui na nossa mão, nós que vamos comer eles como pão. O que os espias falou lá, os que viram só a parte ruim? Ó, de fato, a terra mana leite e mel, nós vimos lá coisas extraordinárias, mas nós também vimos que o muro deles é forte pra caramba, e eles são como gigantes, e eles olham para conosco como se fôssemos gafanhotos. Josué e Caleb já falou que eles não eram como aquilo que os espias tinham mencionado. Enquanto os 8 ou 9 lá falou, ou os 10 disse, nós somos gafanhotos. Josué e Caleb, esses caras são pão, a gente vai comer eles. Esses caras são pão. Pãozinho. Eu vou transferir o nome. Esses homens são bisnaguinhas. Vamos comer eles. Vai ser fácil nós vencer. Por quê? Porque Deus está conosco. Na crise 2008, 2009, Deus estava conosco. Aquele que nem ia para a igreja, na frente da igreja mundial, que era lá em Chile, de frente à estação, ele disse assim: só está vencendo e só está passando quem é de Deus. Oh, mano, um cara que não é cristão reconhece isso? E nós que somos cristãos, não devemos reconhecer mais? Então todas essas coisas nós temos que ver. Todas essas coisas nós temos que entender. E olhar para trás, não de recuar, de olhar, meu Deus, aquele dia, fiquei 30 dias desempregado. Eu fiquei muito mais, né? Mas eu estou dando um exemplo de das outras experiências. 30 dias desempregado. Não entrou dinheiro. Pelo contrário, só saiu. Graças a Deus que tinha para sair. Mas deu tudo certo. E conseguimos. Como é que eu não vou agradecer para Deus? Assim, oh Deus, graças a Deus o Senhor manteve. Graças a Deus teve como o Senhor manter. E se não tivesse como manter, Deus abriria uma outra maneira para que nós viéssemos a ser mantidos. Mandasse peixe, mandasse cenoura, mandasse ovos com 2 gemas dentro. Todos os ovos que as pessoas abriam daquela granja eram 2 gemas dentro. Louvado seja o Senhor pelo ovo e misericórdia pela galinha. Porque se olhava o ovo, meu Deus do céu, mano, era um ovo desse tamanho. Era grande. E a galinha era desse tamanho. Você olha assim, poxa vida, né? Um ovo tão grande. Não é brincadeira, irmãos. Mas o buraco disso aqui era o que tinha no ovo. E se não fosse Deus para prover na vida da galinha, de como? Para que ela pudesse fabricar um ovo assim, grande, e desse para alimentar muitas pessoas. Por quê? Vocês já sabem que tudo aqui é padronizado, certo? Então, se um ovo sai grande demais, ele não serve para ser vendido. Mas nós, como não somos bobos nem nada, a gente sabe que isso serve para ser comido. Então, tudo tem um tamanho. E se esse tamanho sai fora do padrão, não serve. O que eles têm que fazer? Jogar fora. Aí a granja não jogava fora.
vendia 100 ovos por milão. Agora vai comprar 10 ovos para você ver quanto que custa. A média que você vai pagar é entre 190, 210, 215, 220. Você não encontra mais 10 ovos por Hakuei. Não encontra. Quando muito tem, é promoção de 130, 129, mas você vai ver também no ovo. É um ovo de codorna, pequenininho. Mas naquela época não. Deus proveu na vida das galinhas. E nós podíamos comer ovos todos os dias. Proteína, não faltou. Quando não era proteína de ovos, era de peixe. Tentam ir lá na usina, lá de Randa, tentar pescar borá com lambada, como faziam lá, sem isca. Pegavam aquele anzol que parecia um guarda-chuvinha, jogava e puxava o peixe na marra. O peixe não tinha essa, eu não quero ir, vinha na força. Meus irmãos, os peixes eram tudo desse tamanho. Era grande, grande. Josiane fez uma coisa que ela aprendeu a fazer uma coisa que eu não aprendi a fazer até hoje. Ela aprendeu a tirar filé. E eu não sei tirar filé até hoje. O negócio mesmo é só limpar a escama. Mas é aquele negócio, um limpa e o outro pega a glória, né? Ela pegou a glória do filé. Então naquela época tínhamos o peixe. E não era poucos quilos não, irmãos. O máximo que eu coloquei dentro do meu freezer foi 30 quilos de peixe. Muito peixe. Ah, mano, era peixe assado, cozido, frito. Maravilha, mano. Pra mim tava bom. Pra quem come cru, tá firme, não tem problema. Mas eu olho essas coisas assim. Vem essa crise aí. Por exemplo, a gente ficou ruim de trabalho. Tá, a Toyota sem Zangueô. Ia assumir. Quando tem, paga 60%. E a gente sabe que 60% não paga a conta. A gente sabe disso, a gente não é bobo. Mas eu olhei assim e falei assim, ó. No primeiro dia, fiquei preocupado. Sou homem. Mas no segundo dia, a preocupação já caiu pela metade. No terceiro dia, eu já não estava mais nem aí. No quarto você já queria falar. Não precisa acrescentar essa parte aí não, missionário. Porque, eu vou te dizer que não foi no quarto. Mas quando mandaram fazer Zangueô, meu Deus do céu. Pensa numa dificuldade. Eu não queria fazer hora extra. É muito bom ficar em casa descansando, fazendo só TADE. Mas eu sei que o TADE não é suficiente. Olha que o meu TADE ainda é ótimo. Por quê? Eu estava trabalhando de TADE e não folguei nenhum dia. Quantos aí foram afetados e ficaram sem hora extra, ficaram sem Zangueô, ficaram 100 dias para trabalhar, e aqueles que levaram cubi foram mandados embora. Então tem que dar graças. Aí eu olhar para as pessoas, poxa, não vai ter hora extra. Eu falei assim, poxa vida, né, mano? Mas vai melhorar, mano. Vamos usar esses dias para ficar com a nossa família, mano. Para fazer as coisas. Vai cozinhar, lavar roupa, vai ajudar em casa. Então tem tudo na nossa vida tem algo que vai ser utilizado em prol daqueles que amam a Deus. Porque tenho certeza de uma coisa, meus irmãos. Não vai vir anjo do céu para lavar minha roupa. Não vai vir anjo do céu para estender minha roupa. Não vai vir anjo do céu para lavar louça. Não vem anjo do céu para cozinhar. Não vem nada disso. Agora vem os enviados do inferno para arrancar o meu dinheiro. Isso aí vem. Cobrar conta. Isso aí vem. Ô irmãozinho, você está lembrado do dinheiro que você me deve? Isso aí tem. Agora vir alguém falar que eu vou receber alguma coisa, só se houver alguém que profetizar sobre a minha vida. Aí eu recebo. Então, para nós termos o alicerce formado no Senhor. E olha que eu falei as duas coisas, hein? O que é prudente e o que é insensato. Prudente é o que confia. E o insensato é aquele que não consegue ver o favor de Deus. Não consegue admitir que o Senhor está no meio de todas as situações. Desceu a chuva, versículo 25. Correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pode vir a dificuldade que for, se nós aprendermos a colocar em prática o que Jesus está ensinando, a gente pode até dar uma balançadinha. A gente pode ficar até um final de semana sem vir na igreja. A gente pode perder até a noção. Mas
nós vamos ser como o salmista Asaf, que ele viu a prosperidade dos iníquos, dos injustos, dos pecadores. E ele pensou consigo mesmo: aquele povo não serve a Deus e é mais bem sucedido do que eu, tem alguma coisa de errado. Não está valendo a pena servir o Senhor, não. Estou usando as minhas palavras mais simples, tá? Lá fala coisas mais profundas. Se eu já estou indo no simples, vê lá nos Salmos como é que diz. Aí ele olha assim: o povo ali não serve a Deus e é povo próspero, e nós que servimos somos um povo lascado. Mas por que o povo era lascado? Por que o povo vivia na dificuldade? Porque não queria obedecer. Simples assim. Deus falava para eles: não planta. Aí o bicho ia lá de teimoso e plantava. Deus falou: não vá lá procurar o maná, porque não vai ter. Eles iam lá procurar o maná. Deus falou assim: pegue só a porção necessária para comer hoje. O povo ia lá e pegava mais e guardava. E aparecia o quê? Um monte de bicho. Por quê? Deus falou: pegue só o que eu estou mandando. É simples a palavra. Pensa bem, meu irmão. Você não gostaria de ficar como o povo do Egito lá, que saiu do lado bom? Eles trabalhavam e comiam, né? Eles trabalhavam e bebiam, né? Eles tinham pão, água e carne, e as vestes não envelheciam. Bom, né? Não tinha conta. Com licença. Eles tinham que ficar atentos com a nuvem, né? Porque às vezes eles paravam, acampavam. E a nuvem parava. Então, e aí o Senhor falava: vamos seguir. Aí tinha que desmontar tudo. Sim, Nossa, só que às vezes era pouco tempo, às vezes era bastante tempo. ali, missionário, se você for ver, quando a palavra nos mostra que a nuvem de dia era nuvem que protegia eles do sol, muito calor, e aquecia eles à noite. Eles não andavam à noite, só de dia. De noite era coluna. É a coluna. Ali, quando eles saíam, eles não saíam simplesmente correndo. Havia uma preparação. Deus, como Ele é um Pai extremamente cauteloso e preocupado com tudo, Ele não fazia de qualquer jeito. Então, se você for ver ali, a Bíblia mostra que eles nunca saíram correndo. Nunca. A mesma coisa você. Quando Deus manda você fazer, Ele vai falar assim: faça correndo. Não. Ele fala assim: faça com prudência. Prudência é tranquilidade e paz. Com carinho, devagarzinho. Por isso que eu falei para nós. Nós somos imediatalistas. Queremos tudo agora. Somos seres 24 horas. Ou, quanto muito, 1 hora. Queremos tudo para ontem. Enquanto Deus não, Ele faz tudo por etapas devagarzinho. Por quê? Que a Bíblia nos diz que Deus ensina, Ele manda a gente fazer, depois Ele ensina por que é que nós fizemos. Porque se a gente soubesse o que seria feito antes de botar em prática, não faríamos. Quando Deus fala assim: irmãos, peça perdão. Por quê? Na hora que você pedir perdão, o teu irmão vai querer pular no teu pescoço. Vai querer te estrangular. Aí ele vai falar um monte de coisa pra você. Se você soubesse de antemão isso daí, você ia pedir perdão? Não. Mas nem me aceitando. Aí Deus, quando fala assim: vai lá e peça perdão. E Deus, ele é muito claro. Faça o que eu estou pedindo. Aí você vai lá e faz. Depois que você fez, vem aquele senso de mas Senhor, por que eu fiz? Profeta Jonas, tá vendo, Deus, aquele povo lá que o Senhor ia salvar e salvou mesmo, né? Aí Deus foi lá e depois ensinou para ele qual foi o propósito. A mesma coisa é conosco. Tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo de Deus. Não no nosso tempo. No nosso tempo é aquelas 24 horas. E tem que ser no nosso tempo. Senão Deus, a gente começa a falar que Deus não está trabalhando em nosso favor. Então as coisas têm que ser fundadas em Jesus Cristo. É como Ele fala. Como Ele fala, pode ter certeza. É o melhor para a minha vida. É o melhor para a sua vida. E vai dar certo para todas as vidas. Amém? Profetiza.
Profetiza que tudo vai dar certo. Amém, Jesus. Amém? Vamos estar ofertando e dizimando. E na hora que você fizer isso, filho, por favor, segura aqui. Logo logo a gente vai estar colocando gás no filaço. Vamos estar orando para que Deus venha visitar a nossa casa e ponha em nós um coração obediente, um coração que venha fazer com que nós venhamos a obedecer, para que nós possamos experimentar isso que você nos lembrou, missionária Miriam: galardões, recompensas, talentos, dons. Mas para que nós possamos receber essas coisas, façamos a nossa parte. E a nossa parte é estarmos atentos à voz ou às vozes de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, graças eu te dou pela vida dos teus filhos e filhas que estão aqui. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa estar guardando a cada um. Eu te peço que o Senhor venha visitar a cada um. Eu te peço em nome de Jesus, põe em cada um um coração vivo, um coração de sabedoria, um coração que entende que nós devemos ter a nossa casa. Qual casa que é, Deus? Não é a casa de tijolos, mas sim a casa espiritual. Para que nós possamos entender quão bom, quão suave e quão agradável é os teus caminhos e a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te pedimos, venha sobre nós, venha sobre cada um, venha sobre, Senhor Deus, os nossos filhos, Senhor Deus, que são a tua herança, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor Deus, que eles são nossos filhos, mas eles são, Senhor Deus, propriedades tuas. Nós te pedimos, guarda eles, para que um dia nós possamos entregar eles novamente para o teu reino, o reino da vida eterna. Em nome de Jesus, visita, Senhor Deus, a casa dos teus filhos. Nós te pedimos que o Senhor possa estar repreendendo todo o mal, Senhor Deus, todo ensinamento espiritual que eles têm recebido, que não te agrada, em nome de Jesus. Oh Senhor, esses pensamentos são os conselhos mundanos, Senhor Deus, naquilo que eles devem andar. Pelo contrário, sejam repreendidos. Os nossos caminhos têm que ser os teus caminhos, Senhor Jesus. Nós te pedimos que todo o mal, toda doença, tudo aquilo que afasta a comunhão do teu Espírito Santo para com as nossas vidas, sejam repreendidas em nome de Jesus. Nós te pedimos e cremos que o Senhor é o Deus que tem o poder de fazer mais além daquilo que nós pedimos, pensamos, sonhamos e esperamos. Em nome de Jesus, seja com cada um que está aqui e com cada um que está na sua casa. Nós te pedimos, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Em uma só voz a igreja vai dizer: amém! Aplaudam o nome do Senhor, porque Ele vive para sempre. Glória a Deus. Estou me fortalecendo. Em nome de Jesus, filho. Não para deixar ela dormir. Nada, Antes que venha conversando. não tem problema não. Tá bom, bem. Conseguiu todos os documentos para poder dar entrada? Ah, é, cara, que bom, filho. Parabéns, cara, que bom. Precisou lá de... Usei lá de porta, lá de... Ai, desculpa. Assinou? Mas que bom, cara, que bom mesmo que vai sair. Pai. Paz, filho, Deus te abençoe. Paz, Deus te abençoe. Aqui vai ser o visto? Não, cara, quando você dá... Deveria ser o meu nome, né?
Ah, é só a primeira vez. Depois, quando você renova, eles só pedem a carta de trabalho. E a questão de residência. E daí ele vai ficar calmo. E aí, pega uma cela e começa a andar com ele. Isso dói. Deixa eu pegar. Vamos lá. Você aqui. Não, isso do. Eu não consigo pegar aqui em cima. Eu preciso de um homem forte. Ah, então, aproveita isso. E aí, ele pediu O quê? os documentos para o seu... Pastor, eu vi um cavalo. Jóbico, Oi, mamãe. Rosei, Nazei, Oi, Passaporte, Não, Zé, no caso pede mesmo, porque eles vão dar um novo, né? Tem a tradução japonesa, essas coisas não.